Bom, se você está comigo aqui, gostou da primeira aula, tenho certeza que você vai gostar ainda mais da segunda. Tivemos atividades práticas na primeira aula, e a gente vai ter também algumas atividades práticas para você executar nessa segunda aula também. E por falar em atividade prática, análise, anamnese financeira, entender o teu momento financeiro, nada melhor do que trazer algo bastante visual, que é a pirâmide financeira do imperador, ou a pirâmide do crescimento financeiro do imperador. E aí eu quero que você analise e veja em que momento da pirâmide financeira você se encontra. Na base dela, o número 5, e a gente tem as pessoas que estão negociando suas dívidas. Então, se você está com dívidas e está buscando negociar, você está na base dessa pirâmide. No nível 4, diminuir os custos. Lembra do que eu falei, o quanto que é importante na primeira aula, ou aumentar o seu capital, aumentar a sua receita, ou diminuir custos. Você sempre vai ter essas duas opções, não existe outra, a matemática não ela é perfeita, não existe outro cálculo. Ou você aumenta a sua receita, ou você diminui custos. Então, se você está buscando, ou vai procurar buscar diminuir custos, que esse é o teu grande problema hoje, você está no nível 4 da pirâmide financeira. No nível 3, investir em renda fixa. E você já está começando, você não tem dívidas, tá? Você já conseguiu diminuir os custos e agora você está começando o projeto de enriquecimento porque você começou a investir em renda fixa. Júlio, o que danado é renda fixa? Vou te mostrar no decorrer da segunda e da terceira aula, então continua comigo, tá? No nível 2, poxa, então você já agora começa a investir em renda variável. Além da renda fixa, você tem um capital, você conseguiu construir um patrimônio onde você começa a correr um pouco mais de riscos e pode ganhar também mais dinheiro com o mercado financeiro. Então, nível 2, parabéns para você. E no topo da pirâmide, além de investir em renda fixa, renda variável, parte dos lucros desse teu investimento você agora começa a reinvestir. E é onde os juros compostos trabalham e a mágica começa a acontecer na tua vida. A prosperidade e o enriquecimento ele começa a trabalhar ao teu favor. O dinheiro começa a trabalhar ao teu favor. Então, aula 2, vamos trabalhar o aspecto comportamental. Como que você sai do nível mais básico, da base da pirâmide, até alcançar o topo da pirâmide financeira. E vamos fazer isso aqui junto, tá? E para iniciar esse processo, eu quero também te fazer uma pergunta. Se a partir de hoje você não recebesse mais seu salário, seu plorabole, você não tivesse dinheiro entrando de forma recorrente, por quanto tempo você conseguiria se manter ou manter o teu atual padrão de vida? Faça essa pergunta, faça uma autoanálise nesse momento e aqui a gente vai buscar a resposta. Que resposta seria essa? De uma outra pergunta. O que é mais importante para você no momento? É o presente ou o futuro? Deixa um tempo para você pensar e você me responde. Eu diria para você que mais importante, e na verdade eu quero fazer uma outra pergunta. Você entende, você concorda comigo que para você poder projetar o futuro, você tem que fazer uma mudança no presente? E por que essa mudança é tão importante? E como é que você faz essa mudança no presente? Construindo algo muito, eu diria que é uma das coisas mais importantes para quem começa a investir no mercado financeiro, que é construir a tua reserva de emergência, tá? Então, vamos fazer esse cálculo agora e você vai entender o que é reserva de emergência, tá bom? Na prática é o seguinte, é você saber antes de mais nada qual que é o teu custo fixo. Quanto que você precisa ter para se manter durante 30 dias no mês. E é muito importante também uma consultoria, porque através de uma mentoria e de uma consultoria, você consegue saber exatamente quais são os teus custos fixos. E a gente também tem material disponível com planilhas para que você entenda quais são os teus custos fixos. Os teus custos fixos. Aluguel, parcela do carro, se for o teu caso, energia, internet, celular, colégio, comida dos filhos, enfim, supermercado, tudo isso você consegue juntar e entender o teu custo fixo. Uma vez que você tem a exatidão do valor dos teus custos fixos, você vai multiplicar esse valor por 6, se você for um CLT tradicional, e multiplicar por 12 se você for empresário. Quando você atingir, então aí eu tenho como exemplo aqui, né? Se você tem um custo fixo mensal de R$ 2.000, você multiplica esses 2.000 por 6, e aí você vai ter
a tua reserva de emergência, que é o valor de R$ 12.000. Já no caso de um empresário, a gente considera 12 meses, então multiplicando 2.000 por 12, você vai ter uma reserva de emergência de 24.000. Então a gente considera isso como o mínimo da reserva de emergência para te dar uma tranquilidade e uma garantia de que alguma coisa ruim, né, ou de, por exemplo, um desemprego, ou qualquer coisa venha acontecer na tua vida. Então, importantíssimo você ter esse número em mente, ter esse número em foco. A gente passou pelos primeiros processos da primeira aula, a gente entendeu os aspectos comportamentais, as mudanças que você tem que fazer na tua vida para a gente começar a galgar novos horizontes. Entendemos a pirâmide de investimentos, que nível que você está e aonde você pode chegar. E diante disso, a gente agora vai construir juntos a tua reserva de emergência. Então, dá uma pausa no vídeo, se for o caso. Enquanto eu estiver falando, você pega um papel e a caneta, tenta fazer um cálculo. Não precisa ser exatamente. Não precisa ser cirúrgico o número. Mas veja qual que é o teu custo fixo e multiplica por 6. Você vai ter uma ideia de quanto que você precisa construir de reserva de emergência, guardando o teu dinheiro mês a mês para atingir esse número. Uma vez que você atinge esse número, você começa a conseguir distribuir os seus investimentos. Então, para a reserva de emergência, você vai começar a colocar o teu dinheiro aonde? Em renda fixa. Porque é mais seguro, se precisar do dinheiro amanhã, você vai ter esse dinheiro disponível e é justamente o propósito da reserva de emergência. A renda fixa é para quando você realmente estiver precisando do dinheiro, você ir lá e poder fazer o saque, né, que a gente chama de D+1, ou seja, hoje para amanhã, você solicita o resgate desse investimento que você fez, essa aplicação. Eu vou falar também um pouco mais quais são as aplicações, o que é renda fixa, o que é renda variável, para você ter esse dinheiro já no outro dia na tua conta. Então, foca na reserva de emergência no primeiro momento, se você ainda não tem. Constrói esse patrimônio, que é a primeira etapa do enriquecimento e da tua jornada financeira. E quais são os produtos que eu recomendo para que você aplique como reserva de emergência? Aqui estão algumas opções. Tesouro Direto, CDB, Fundo de Renda Fixa, que foi o que eu acabei de falar, e conta corrente remunerada. Júlio, o que é isso? Conta corrente remunerada. Se você tem um banco no teu celular, é um banco digital, como o PagBank, Banco Inter, o IT, qualquer um outro, tá? Não estou fazendo propaganda, é completamente aleatório. Todos eles têm a opção da conta corrente remunerada. Então, quando o dinheiro cai na tua conta, você já consegue colocar ou deixar esse dinheiro parado mesmo na tua conta, ela já consegue te dar um rendimento que é menor do que o CDB e, por exemplo, também do que o Tesouro Direto. Mas ela começa a render também. Então, baseado nessas informações, você vai começar a entender um pouco tudo isso que eu estou te falando através do que eu chamo do triângulo do imperador. Existem 3 pontas aqui do triângulo do investimento. Uma do lado da rentabilidade, liquidez e risco. Você vai procurar liquidez, ou seja, a capacidade, o que é liquidez? É a capacidade de transformar um investimento em dinheiro. Todos esses investimentos que eu estou te falando aqui, ele tem alta liquidez, ou seja, você consegue transformar esses ativos aqui em dinheiro de forma muito mais rápida. Então, quanto maior a liquidez, mais rápido o dinheiro tende a vir se transformar em dinheiro. Risco. Esse tipo de investimento você vai estar aplicando com risco baixo, tá? Então, o ideal aqui é que você não corra grandes riscos e invista em produtos mais seguros. E a rentabilidade, que ela nem é tão alta, nem é tão baixa, até porque os 3 você nunca vai ter. Né? Aqui é um custo de oportunidade. Para você ter você tem que abrir mão de algum outro. Então, acaba que você tem muito em muito em outro, e no terceiro ponto, equilíbrio. Então, a rentabilidade, né, o quanto que esses investimentos vão render na tua conta, ele nem é muito alto, mas também não é muito baixo, mas te dá a perpetuidade. Garante que você atinja a tua reserva de emergência num tempo bem bacana, tá bom? Dito isso, vou convidar você para clicar nesse link que eu estou compartilhando aqui na tela, para entender e fazer o teu, se você nunca fez, você vai fazer agora pela primeira vez, o teu diagnóstico de perfil de investidor. A partir desse momento, depois que você clicar o link, vai fazer essa atividade, você vai entender qual tipo de investidor você é. Se você é investidor agressivo,
se você é um investidor moderado ou se você é um investidor mais cauteloso. Então, você vai conseguir identificar. Uma vez feito o exercício, uma vez feita essa atividade, você vai vir para os perfis financeiros. E o primeiro deles que eu queria compartilhar com vocês é o hiperconservador. É aquele tipo de investidor, tá? Que ele busca proteger ao máximo a sua carteira de investimentos, tá? A sua alocação de renda fixa ela vai contribuir para reduzir a volatilidade da carteira, tá? Então, ultraconservador ou hiperconservador é aquele que não abre mão da segurança. O segundo perfil é o conservador, eu diria que é o perfil mais intermediário, tá? É um investidor que com esse perfil ele busca proteção para a carteira de investimento sem abrir mão da rentabilidade, então ele busca um balanço. E mais uma vez, quando você fizer o teste, você vai saber em que perfil de investimento você vai estar. Júlio, por que isso é tão importante? Porque agora você vai entrar no mercado financeiro, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo ao mercado financeiro e você vai entrar e você precisa saber quais os tipos de riscos que você está disposto a correr. Então você não vai entrar ao léu, você não vai entrar perdido sem saber exatamente o que fazer. Você não vai cair em pirâmide financeira que talvez algumas pessoas possam te oferecer no meio do caminho, né? Você não vai investir em produtos como, por exemplo, uma Bitcoin, uma criptomoeda, sendo que você está iniciando no processo de investimento. Você não pode colocar tudo a perder. O que a gente chama de colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, além da questão do perfil de investimento, o quanto você está disposto a correr risco, você agora ali vai ser um skin the game, né? Você vai colocar a sua pele em risco, é o teu dinheiro que está em jogo. Então você tem que entender muito bem o quanto de risco você está disposto a correr. No nível moderado, é um investidor que busca equilíbrio entre segurança e risco. Então ele está meio que ali entre 50% a 50%. Você entende aqui na carteira dele, ó, a referência de alocação geral. 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Então ele está realmente ali num equilíbrio entre um e o outro. Se você está nesse perfil, se você busca um pouco mais de rentabilidade, você vai estar nesse moderado. E o último perfil é o arrojado. Eu tenho que abrir meu coração e dizer para você que esse é o meu perfil, mas eu falo por mim, né? Venho estudando no mercado há muito tempo, corri muitos riscos na minha vida, como vocês viram lá no vídeo que eu mostrei da minha vida nos últimos 10 anos. Então eu sou uma pessoa que corri riscos durante um bom tempo da minha vida. Então, risco para mim eu sei lidar com eles, mas é um risco calculado. Então, por quê? Por isso que nesse perfil arrojado eu tenho 30% em renda fixa e 70% em renda variável. Então, eu estou disposto a correr mais riscos, automaticamente eu estou disposto a ganhar mais dinheiro, né? Mas se você está começando, fuja um pouco desse perfil. Busque uma opção mais conservadora e aos poucos você vai galgando esse crescimento e você pode ir migrando com o tempo a investir, por exemplo, em ações que rendem bem acima do esperado. Para compartilhar com vocês, por exemplo, na minha carteira de investimento eu tenho um produto, um dos produtos que eu tenho é a NVIDIA, que é uma das empresas que mais cresceu. Ela me deu um retorno de 100% nos últimos 5 meses. Isso é algo extraordinário, né? Eu investi X capital, ele está valendo 2X. É como se eu colocasse, por exemplo, 50 mil, em 6 meses ele está valendo 100 mil. E foi bem isso a valorização da NVIDIA. Mas foi um pouco de estudo, análise gráfica, um pouco mais de feeling, né, e de time também, que isso vai vir com o tempo também para você. Espero que venha, para que você corra um risco calculado, né, e vá começando a investir aos poucos, entendendo isso depois que você vê que o teu dinheiro está crescendo cada vez mais, que aí você usa aquela parábola da pirâmide, né, que é reinvestir o lucro. Aí você está no máximo do que a gente chama do ecossistema financeiro. E aí, finalizando a parte do perfil do investidor que você acabou de fazer, agora você entende onde é que você está, né, na fila do pão, vamos dizer assim. A gente vai entrar agora para fazer uma atividade prática e vamos entender como que você vai descobrir o seu fator de enriquecimento. Eu trouxe essa atividade do livro Fator de Enriquecimento, de um dos livros que eu indiquei, do Paulo Vieira, e quero compartilhar com vocês mais uma pirâmide que ele utiliza nessa atividade dele.
e compartilho também com vocês. Eu estou disponibilizando o link dessa atividade, tá? Do livro Fator de Enriquecimento. E nada mais é do que, primeiro de tudo, você vai entender as tuas crenças. Quais são as tuas crenças nesse momento, né? Por exemplo, a tua crença de identidade. A tua crença de identidade que é o ser. Como é que você se entende como identidade, né? Quem é você em sua essência. Outra crença, a crença de capacidade, o quanto que você é capaz de fazer de dinheiro, né? Qual o teu potencial de crescimento, de realização. E no topo, crença de merecimento, o quanto que você merece ter, ser rico e ser próspero. E aí você faz uma análise dessa pirâmide para a gente fazer essa atividade também agora e executar. Tá? Então, comportamentos e atitudes. Dentro da crença de identidade, você vai saber o que é que você é, da capacidade, o quanto que você faz, e de merecimento, o quanto que você tem. Tá? E aí o cálculo é muito simples. Tá? É o FE, que é o fator de enriquecimento, tá? O quanto que você pode ou vai ser rico no futuro, igual a R, que são os rendimentos do teu investimento. Então essa atividade você vai poder fazer não só hoje, como no decorrer da tua vida. Inclusive, você pode fazer um comparativo, fazendo a atividade hoje e projetando essa atividade para daqui a um ano. Como que é o teu fator de enriquecimento hoje, como que ele vai estar em um ano depois dessas 3 aulas que você vai ter aqui comigo. Rendimentos vezes o P, que é a poupança para investir mensalmente. Ou seja, o quanto que você pode investir de forma mensal. Quanto que você conseguiu guardar e o quanto que você está começando a aplicar. 300, 500, R$ 1.000. Obviamente, quanto mais alto for os teus aportes, quanto mais alto o P, maior vai ser o teu fator de enriquecimento, assim como os rendimentos. Se você busca na tua carteira de investimentos começar a investir com empresas ou opções e ações que te dê maior rendimento, obviamente que o teu fator de enriquecimento ele vai ser maior também. E por último o I, que é a rentabilidade sobre os investimentos por ano, ou seja, a taxa, né, o fator, o percentual do crescimento desse teu investimento vai estar correspondendo aqui no I. Então vamos para a prática para a gente ver como é que isso funciona. Ao lado, aqui você consegue ver, visualizar essa montanha, que é uma mulher subindo ali, né, puxando a corda e crescendo na montanha do crescimento financeiro, vamos dizer assim. Então aqui tem algumas escalas de 0 até 100. 0, o cara está morto ou perdido, provavelmente não vai crescer, não vai ter, não vai atingir suas metas no curto, médio e longo prazo. E o bilionário, que ele está ali com FE entre 100 e 240. E como que é feito o cálculo, para vocês entenderem? O valor, tá? Por exemplo, se você tem 2, 3, 5, 10 mil, é a tua receita mensal, você vai multiplicar aqui, por exemplo, tá? Renda de 5 mil, poupança 30%, o P vai ser igual a 3. Rentabilidade 3%, o I é igual a 3. Então, como é que vai funcionar na prática e como é que vai ser feita essa equação, tá? Você vai calcular o R, que é a tua renda, que no caso é os 5 mil. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. O F, tá? Desculpa, a R, que é a renda, vezes o 3, tá? Que é aqui, que no caso é a poupança. Como é 30%, você vai dividir por 3 e vai ter aqui o valor, né, em 3, certo? Vezes o I, que é a rentabilidade. O quanto que está rendendo esse investimento? Ele rende 3% ao mês. Então, você vai calcular e vai ter o teu fator de enriquecimento. Nessa equação aqui, como a minha renda é de 5 mil, meu potencial de poupar é 30% e a minha rentabilidade é 3, ela me deu um fator de enriquecimento de 4,5. Se a gente vem aqui para a montanha, se você consegue visualizar aí na tela, o valor de 4,5, ele está aqui, ó, abaixo e mostra que você não vai ser rico. Então essa é uma atividade bem legal, bem interessante, você pode já fazer agora e entender o quanto que é a tua renda, o quanto que é o rendimento do investimento que você está fazendo e qual o teu potencial de poupar. Se é de 30% da tua renda, se é de 20% da tua renda, quanto menor esse número, menor vai ser o teu fator de enriquecimento. Então, faz essa atividade hoje, agora, e já projeta a próxima atividade para o próximo ano e vê o quanto que você evoluiu
no fator de enriquecimento. Bom, e aí a gente finaliza essa segunda aula, tá? Já dando spoiler do que vai ser a terceira aula, que eu espero que você também goste bastante. Espero que o conteúdo da segunda aula tenha sido enriquecedor também para você, que você coloque em prática todas as atividades que a gente programou e planejou para fazer aqui, que o que foi passado de conteúdo também tenha servido de mudança para a tua forma de pensar e agir, e já fica a deixa para a nossa terceira e última aula, que vamos falar sobre os fundamentos dos investimentos. Eu diria que é a maior aula de todas, é a aula magna desse nosso projeto que iniciamos durante essa semana e espero que também transforme a tua vida e que você fique conosco até a próxima aula. Tamo juntos e até lá!